Não queira ser feliz, porque você buscar ser feliz é igual você falar assim: hoje mesmo eu vou morar na lua. É nesse tipo. Eu estava aqui estudando, fazendo a aula da pós-graduação, e eu fiz um compromisso comigo mesma de gravar alguns resumos para internalizar na minha própria mente. E um ponto que eu achei bem interessante é sobre isso, sobre essa questão da felicidade, porque nós vivemos num mundo em que buscamos ser feliz. E por que buscar ser feliz é o segredo, inclusive, para a infelicidade. Eu vou explicar tudinho para você. É, Essa aula de hoje, ela foi exatamente sobre regulação emocional. E aí, ele explicando pra gente que, primeira coisa, né? Muitas vezes a gente vai e fala assim: eu quero controlar minhas emoções. É outra utopia, uma mentira, porque a gente não controla as emoções. E eu achei muito legal ele dar um exemplo que as nossas emoções é como se elas fossem ondas e nós fôssemos o barco nesse mar de diversas emoções. Então as ondas vêm e vão. Quando a gente acha que controla as emoções, é como se a gente estivesse controlando as ondas. E você é capaz de controlar as ondas? Não é. O que o marinheiro, né, que está lá no barco, consegue? Consegue, né, não afundar nessas emoções, consegue direcionar o barco para as ondas, nas emoções não, nas ondas. Ele consegue dar um caminho, mas ele não controla as ondas. E a mesma coisa na regulação emocional, não é você controlar as emoções, é você conseguir direcionar o barco. E o bacana de separar a emoção de barco é para você se desvincular das emoções, porque muitas vezes você acha que você é a emoção que você sente. E não é. Você não é a raiva, você não é a tristeza, você não é a alegria, você não é as emoções. E por que não buscar a felicidade, né? Não ter isso como meta de vida? Porque a felicidade é mais uma onda e que vem e vai. Então, se você busca a felicidade como uma meta de vida, você nunca vai alcançar. Por quê? Porque você nunca vai ser uma pessoa que sempre vai estar feliz. Porque ela vem e vai. Inclusive, as emoções, elas têm funções. E uma pessoa que ela é sempre feliz, ela não vive de forma adaptativa. Porque a felicidade em excesso faz você tomar decisões que são ruins para você. Logo, vão vir outras emoções. E se você já percebeu também que o excesso da felicidade é um estado de mania. Então, na bipolaridade, por exemplo, existe a mania e a depressão. Se você tá sempre, sempre feliz, nunca tem as outras emoções, aqui, ó, essa linha estável, então você tá num processo de mania. E são muitas decisões prejudiciais, financeiras, de relação sexual, um monte de coisa que o período da mania faz, né, quando a pessoa não tem ali consciência e não consegue lidar. Então gera muitos prejuízos. Então essa busca de viver e ser feliz, ela é uma utopia. Outra coisa que é importante saber, que eu internalizei bastante hoje, é a diferença, porque as emoções, elas duram pouco tempo. O ápice da emoção que você sente, que eu sinto, é ali os primeiros 40 segundos, é o ápice. Mas a maioria das emoções, elas duram de 10, 15, 20 minutos, por aí assim, e ela passa. Só que nós temos emoções agradáveis e nós temos emoções desagradáveis de sentir, que a gente às vezes denomina como emoção boa e emoção ruim, né? E as emoções agradáveis é o amor e a alegria. Só que a gente também tem as emoções desagradáveis de sentir, que já é a raiva, o nojo, o medo e a tristeza. E essas emoções, elas têm uma duração pouca, elas são as ondas, é uma onda ali de 15 minutos que vai e volta. As emoções desagradáveis duram mais. As emoções agradáveis têm uma duração menor, a gente percebe menos. Por que a gente percebe menos essas emoções agradáveis e percebemos mais as emoções desagradáveis? Por causa da função. As emoções desagradáveis, elas têm a função de vida, de garantir que a gente viva. Já as emoções agradáveis, elas têm a função de conectar a gente no meio social, conectar, vincular a gente com o outro, porque a gente precisa estar conectado para, inclusive, continuar sobrevivendo. Só que as emoções desagradáveis de sentir,
né, da gente sentir, elas são mais percebidas pelo cérebro exatamente porque é um mecanismo mais primitivo, que é o quê? A vida. E só há lugar para uma delas, ou porque as emoções desagradáveis, elas são ativadas pelo nosso sistema simpático, né, o sistema nervoso simpático. E as agradáveis já são ativadas pelo sistema nervoso parasimpático. Ela ativa, né, na realidade, o sistema nervoso parasimpático. E só um ocupa a cadeira. Então, as emoções desagradáveis, quando elas acontecem, pode ser que elas estejam colocando a nossa vida em risco. Você sentiu medo, você não pode ficar pensando muito. Você tem que, né, correr, porque senão pode ser que você esteja diante de um perigo ali e realmente morra. Então, acaba assumindo ali o controle e o nosso cérebro sendo muito mais perceptível, ele consegue, né, ser mais sensível às emoções agradáveis, por isso que elas tomam um tamanho tão grande na nossa vida. E acaba que as emoções agradáveis, elas duram pouco. O amor, a alegria acaba durando, a duração é menor também, além de não ser tão sensível assim. Então acaba sendo uma coisa que a gente, para regular, vamos precisar de muita... que aí é o que ele já vem trazendo para a gente, enquanto psicólogo, trabalhar com os nossos clientes, que é a autoconsciência, você conseguir saber o que te deixa feliz, o que te deixa triste, saber como que essas emoções elas são expressas no dia a dia, saber a fisiologia das emoções também, e conseguir entender quais são as ideias disfuncionais que você tem sobre as diversas emoções que a gente sente, porque, por exemplo, né, você é criança, aí você fala assim, ai, tô com raiva da minha mãe, tô com raiva de você, mãe. Aí essa mãe vai falar, o quê? Você tá com raiva? Mas eu te dou amor, eu cuido de você, como é que você fica com raiva? E aí você vai entendendo que raiva é uma coisa que você não pode sentir. Não pode sentir da sua mãe, não pode sentir do seu amiguinho, mas você sente, porque a gente não tem controle da onda, né? E é onde a gente vai crescendo achando que sentir raiva é uma coisa errada, né, de sentir, ou você é mal porque você sente raiva. A mesma coisa, a tristeza, você não pode sentir tristeza, senão você é fraco se você sente tristeza, você demonstra que você está triste. Então esses conceitos distorcidos que fazem adoecer, contribuem a uma desinformação, né, contribuem para o adoecimento emocional, a gente precisa também saber quais que a gente tem para a gente construir eles de uma forma mais assertiva. Então, essa autoconsciência, ela faz parte de uma regulação emocional. Além disso, também o desenvolvimento da empatia e da autocompaixão. Ele trouxe muito sobre isso também nesse módulo de aula que eu assisti hoje. Só que além da emoção que é rápida, a gente tem o estado emocional, que é importante você saber que nós temos estados emocionais, que não necessariamente está ali ligado a uma emoção passageira. Por exemplo, às vezes você está para baixo, né? Então, por causa de ter dormido mal, às vezes por causa de uma gripe. Então, você está ali, né, por mais tempo naquela situação. E existem os sentimentos, que já é a parte cognitiva das emoções, que é quando a gente pensa a respeito das coisas, né? Aí eu penso a respeito do que me gerou raiva, aí eu vou ter vários outros sentimentos. E as nossas emoções, elas vão tendo outros nomes também, assim, que a gente vai nomeando, né? Nomes que a gente vai renomeando, é até redundante. Que são formas dessa emoção. Então, a raiva, ela tem várias formas diferentes de raiva, da gente sentir raiva. Então, e tem, cada uma das nossas emoções também tem funções diferentes, e é importante a gente saber reconhecer essas funções para a gente ter o processo de autocompaixão, de autoaceitação, para o nosso dia a dia. E por isso, pela emoção ser algo tão passageiro, é que a gente não deve ter a busca pela felicidade, mas sim por um estado, é isso que eu queria falar para vocês também, é a busca do estado, que é o quê? O bem-estar. O bem-estar, ele já é uma energia de vida, é uma energia, ele é uma coisa mais assim, duradoura, não é tão emocional. Então a nossa busca deve ser por ter bem-estar e não por felicidade. Eu buscar terapia, me organizar emocionalmente, fazer regulação emocional para que eu tenha energia de vida. Faz sentido para você? O que você achou aí desse resumo? Me conta.